Amados irmãos, vamos ouvir agora a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João. Faremos então a leitura de todo o capítulo de número 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora o texto da pregação desta manhã. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar e pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Ó Senhor Deus, Pai amado e bendito, Deus de bondade, misericórdia e justiça, mais uma vez, Senhor, nós somos agradecidos pelo privilégio que temos de adorar o Teu santo nome nesta manhã de domingo. Agora, nós vamos ouvir a exposição da Tua palavra e queremos rogar ao Senhor que nos ajude. Primeiro, ajude aquele que há de falar, para que fale fielmente, de acordo com os Teus oráculos, para que fale com clareza, com temor, com fidelidade, com ousadia no Espírito Santo, e a menos que o Senhor lhe conceda a sua graça, o trabalho dele terá sido em vão. Pois o homem não pode fazer nada sem o Senhor. Mas também concede a cada um de nós que vamos ouvir a graça para ouvir atento, a graça para que examinemos o nosso próprio coração, a graça para encontrar a beleza, a doçura de Cristo naquilo que nos será dito, a graça para ter a nossa fé e esperança e amor fortalecidos no Senhor, a graça para viver de acordo com aquilo que ouviremos. Manifesta mais uma vez a Tua bondade, dando-nos o que não merecemos. Nós rogamos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos nós observamos que no capítulo 1 de sua carta, o apóstolo João esteve lidando com
diversos aspectos do falso ensino que assediava as igrejas para quem ele escreveu. Mas especialmente a partir do versículo de número 7, João esteve refutando o falso ensino sobre o pecado. Você lê do 7 até o 10, você vai observar que aí essa palavra e termos relacionados aparecem pelo menos 6 vezes. É, sem dúvida, o foco do apóstolo nessa parte da carta. João nos encoraja a não esconder os nossos pecados ou minimizá-los. Ele diz que fazer isso é mentir para si mesmo, é auto-engano. Em vez disso, João nos encoraja a outro caminho. Ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E já aprendemos. Confessar significa falar a mesma coisa, falar a verdade. Nesse caso, significa concordar com o que Deus diz sobre o pecado em sua palavra. Aprendemos que na prática, isso quer dizer que quando nós ouvimos a pregação, nós não devemos estar olhando para um lado e para o outro, procurando pessoas a quem a pregação cabe. Nós devemos olhar para nós mesmos e dizer, isso é para mim. Eu sou o pecador. Também significa que quando Deus usa alguém, seja um irmão ou um oficial da igreja, para nos aconselhar, para nos exortar, nós não devemos ser rápidos para nos defender e arrumar desculpas para o nosso pecado. Negar nossos pecados quando confrontados pela pregação ou quando confrontados por alguém é, diz João, uma tentativa de dizer, bom, a pregação está errada, as pessoas que Deus mandou estão erradas também, ou seja, Deus está mentindo. Isso então não é só uma mentira sobre Deus, mas é uma blasfêmia. O pecado então é uma coisa séria, que nos afasta de Deus e das pessoas. Por isso nós precisamos lidar com o pecado de forma correta. E já aprendemos o primeiro passo. O primeiro passo está lá no versículo 9. Está implícito. Devemos então, quando pecamos, confessar os nossos pecados. Confessá-los a Deus e, quando necessários, a outras pessoas. Mas há algo mais a esse respeito. João quer que nós saibamos que o pecado não é um problema que nós podemos resolver sozinhos. Ele quer que nós saibamos que precisamos de ajuda. No texto dessa manhã, ele nos fala dessa ajuda. Ele nos diz que nós temos uma ajuda para lidar com os nossos pecados, uma ajuda de Cristo Jesus. É por isso então que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sobre o seguinte tema: Jesus Cristo, o nosso advogado junto ao Pai. Olhemos, portanto, para o versículo 1. Começa assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Primeiro devemos notar, há uma mudança. Durante todo o capítulo de número 1, o apóstolo João esteve usando a primeira pessoa do plural. Agora ele muda para a primeira pessoa do singular. Até esse ponto da carta, então, ele estava falando não só para os seus ouvintes, mas também uma mensagem para os falsos mestres. Agora é muito específica para os seus leitores. Ele fala a eles de forma direta. E então, para dirigir-se a eles, pela primeira vez nesta carta, de 7 vezes, ele fala dos seus leitores como seus filhinhos. Filhinhos reflete pelo menos 2 coisas. A primeira, o carinho paternal que João tem pelos seus leitores. A segunda, a posição mais elevada que ele tem
que ele ocupa em relação aos seus leitores. Porque a ideia é que se eles são filhinhos, ele é o pai. Esse termo aparece aqui num contexto de cuidado pastoral. Esse termo, de certa forma, revela, então, a atmosfera do cuidado pastoral. O cuidado pastoral envolve essas duas coisas. Envolve afeto e envolve autoridade. As mesmas coisas que nossos filhos experimentam dentro de nossas casas. Os pais têm afeto pelos filhos e os filhos pelos pais. É um relacionamento. Mas os pais têm autoridade sobre os filhos. Agora, esse cuidado pastoral que envolve afeto e autoridade, como é que João oferece esse cuidado pastoral aos seus leitores? Ele diz: filhinhos, vos escrevo. Pelo menos 13 vezes, João usa esse verbo aqui na carta, escrever. E dessas 13 vezes, 11 aparecem aqui no capítulo 2. Agora, sobre o que ele escreve? Ele diz: estas coisas vos escrevo. O que ele acabou de dizer está no capítulo 1. Refere-se ao falso ensino que ele refutou no capítulo 1 e também as medidas corretivas que ele apresentou no capítulo 1. Então, nesse caso, o cuidado pastoral do apóstolo João pelos seus leitores consiste em proteger e instruir as ovelhas de Cristo por meio desta carta que ele escreveu. Por um lado, o que João escreve visa afugentar os falsos mestres e, por outro, instruir as ovelhas com a verdade. E para isso, então, ele refutou o erro quanto afirmou a verdade. Ele queria que seus filhinhos se afastassem dos falsos mestres e tivessem comunhão com a doutrina e a fé apostólica, que implica, no contexto da carta, ter comunhão também com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E no capítulo 1, versículo 4, ele apresentou um dos seus objetivos para escrever. Veja em sua Bíblia. Versículo 4 do capítulo 1. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Agora, ainda no capítulo 2, versículo 1, ele apresenta o segundo objetivo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, o tema do pecado aparece novamente. Esteve presente lá do 7 ao 10. Os hereges estavam dizendo: olha, nós não temos pecado. Nós alcançamos um nível que agora não há mais nenhum pecado em nossa vida. Nós temos um conhecimento superior. João diz: isso é auto-engano. Mas João não combate esse erro dos hereges para nos encorajar no caminho contrário. Ele não faz para isso. João não está dizendo aqui, nos dizendo: olha, vocês podem ser negligentes na luta contra o pecado. Não é para dizermos: olha, veja bem, todos nós pecamos. O que tem? Pecar é normal. Olha, se todos somos pecadores, não há como evitar o pecado. Você está se preocupando demais com esse assunto? Alguém pode dizer. João não vai por essa linha. Ele diz: você não pode dizer que não tem pecado, mas você também não pode dizer que está tudo bem com o pecado. João quer que seus leitores lutem contra o pecado, que evitem o pecado. Dizendo de outra forma,
João não acredita na perfeição sem pecado, como se alguém pudesse viver e não pecar. Qualquer pessoa com juízo sabe que isso não é possível. Quando alguém ensina a perfeição de que alguém vai viver sem pecado, está entrando por um caminho que não tem fundamentação bíblica e não tem a realidade prática. Lembro agora da história de um pregador, e não sabemos se a história é verdadeira ou não, mas pelo menos ela serve para ilustrar aqui. Então, pense como, mesmo que seja uma ficção, tem aí uma verdade. E a saber, tinha um irmão em uma mesa, e esse irmão dizia: eu já descobri o caminho da perfeição em Cristo. Eu não tenho nenhum pecado. Eu sou um homem santo diante de Deus. O pregador imediatamente levantou, pegou a jarra com água e jogou na cara do homem. Pá! O homem levantou irado, começou a falar um monte de palavras grosseiras e pronto para a luta. E o pregador: calma. Vejo que bastou uma jarra d'água para acordar o homem pecaminoso que estava dentro de você. Isso é verdade. Então, João não crê na perfeição sem pecado. Mas João acredita em vidas transformadas pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho, que evitarão, que lutarão contra o pecado. Então, veja, por um lado há um chamado: olha, você pode ser perfeito, sem nenhum pecado, se você vier para a nossa igreja, se você conhecer tal coisa, e tal mistério, e a segunda bênção, a terceira bênção, e etc. E por outro lado, aqueles que dizem: não, nós somos pecadores mesmos, isso não tem o que fazer, todos nós vamos pecar, está tranquilo, Jesus entende. Essas duas coisas não são as posições de João. Entendendo isso, percebam, meus irmãos, agora, olhando para esta parte que acabamos de meditar, que o Senhor Jesus Cristo, então, o Supremo Pastor, cuida de nós para nos levar e nos ajudar em meio às nossas lutas, a luta que João diz que devemos travar contra o pecado. Jesus, o Supremo Pastor, cuida de nós para sobrevivermos e vencermos nessa luta por meio de pastores terrenos. É isso que aprendemos aqui. É preciso reconhecer isso. É preciso ser grato a Deus por isso. O trabalho dos pastores, assim como o trabalho de João em relação aos seus leitores, visa o bem das ovelhas de Cristo. Nesse contexto, podemos compreender o seguinte: estar sem pastoreio é um grande perigo, porque nós somos inclinados ao auto-engano. Você não vai, por si só, dizer e reconhecer seus próprios pecados. Então, Cristo usa pessoas a quem Ele chamou para esse ofício, para cuidar de você, para dizer a você: ó, veja, tem essa mancha aqui, veja, tem essa ferida que precisa ser tratada. Há essa necessidade espiritual aqui, coisas que nós mesmos costumamos não perceber por causa do auto-engano. Agora, o que está envolvido nesse pastoreio de Cristo, o pastoreio bíblico? O ensino da Bíblia é que os pastores são responsáveis por cuidar das ovelhas de Cristo. Agora, qual é a atmosfera desse cuidado? A atmosfera desse cuidado é um interesse sincero, real, intencional e específico pelas ovelhas de Cristo. Os pastores não são chamados a cuidar de pessoas como se estivessem cuidando, como eu disse em outra pregação, de galinhas em grandes quantidades. Você joga o milho e vai embora.
Não é assim. O cuidado pastoral bíblico envolve um relacionamento no qual o pastor deve demonstrar em alguma medida o amor de Cristo por meio de suas palavras e ações. É isso. Significa que quando vocês estão recebendo, por exemplo, uma visita em sua casa, uma visita pastoral, apesar das fraquezas do pastor ou dos pastores, você vai ver através das palavras e ações deles e dizer, no final, quando eles forem embora, rapaz, realmente Jesus Cristo está cuidando de mim. Ele mandou esses homens aqui para me falar tudo isso, para me encorajar, para corrigir minha vida. Jesus se importa comigo, Jesus está cuidando, Ele não abandona as suas ovelhas. Os pastores, então, devem cultivar um afeto pastoral e respeitoso em Cristo. Não se trata de intimidade leviana, se trata de amor bíblico. As ovelhas devem também responder a isso. Elas devem demonstrar gratidão a Cristo, o Supremo Pastor, tratando seus pastores com honra e amor. A reciprocidade, o relacionamento envolve filhinhos, envolve afeto e autoridade. A resposta é afeto e honra. Os pastores fiéis devem ser ouvidos na medida em que suas instruções e conselhos refletem a palavra do Supremo Pastor Jesus Cristo. Quando ouvimos Jesus Cristo nos falar, nós devemos obedecer. Os pastores têm esse trabalho. No caso de João, o trabalho era o trabalho de escrever. Na igreja local, o trabalho dos pastores consiste em pregar, em ensinar, em catequizar, em supervisionar, em visitar, em aconselhar. Esse trabalho lida com duas frentes. Primeira, a frente de nos instruir para que a nossa fé esteja centrada em Cristo. Você pode reconhecer um pastor fiel a quilômetros de distância, vendo se o que ele diz está centrado em Cristo ou não. Se ele está chamando atenção para si mesmo, para suas habilidades, para seu poderio, para a sua administração, se as pregações são voltadas para o homem ou estão centradas em Cristo. Então a primeira frente é que os pastores vão nos ajudar quanto à nossa fé para que ela esteja centrada em Cristo. Nós precisamos obter uma certeza cada vez maior da nossa salvação em Cristo. Devemos saber quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que temos nele. E nós recebemos a ajuda de nossos pastores nesse ponto. Então devemos ouvir as instruções e imitar a fé, a sua fé, como nos diz a carta aos Hebreus 13, 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Agora, então, o primeiro ponto em que recebemos ajuda é quanto à fé. O segundo é este: a nossa vida deve estar centrada em Cristo. Isso se refere à nossa santificação, diz respeito à maneira como nós devemos andar na luz. Aqui, especificamente, se refere a como os salvos devem lidar com esse problema, o pecado que ainda está em suas vidas. Também neste assunto recebemos ajuda dos nossos pastores. Mas, irmãos, não esqueçam, o pecado ainda é um problema. Mesmo depois de receber a salvação em Cristo, nenhum de nós pode dizer: eu não tenho pecado. Por outro lado, todos nós deveríamos dizer: eu estou evitando o pecado. Evitar o pecado começa com reconhecer o pecado
e buscar os meios da graça para vencê-lo. Essa luta também é uma luta em Cristo, como nós veremos nas próximas pregações. Cristo é um exemplo para nós. O viver santo está centrado em Cristo. A graça para vencer o pecado e para obter o perdão do pecado, o exemplo para viver uma vida santa, tudo isso vem de Cristo. Portanto, cada um de nós precisa se perguntar: eu estou lutando contra o pecado? Existe essa evidência de que eu tenho salvação em Cristo? Essa evidência de que eu agora, salvo, estou procurando evitar o pecado? Há uma luta em minha vida, uma luta real. Você chora, você lamenta pelos seus pecados. O pecado lhe causa alguma tristeza, vergonha. Eu estou buscando a graça de Deus para esse combate. Deus deseja que nós lutemos contra o pecado. E é por isso, então, que no contexto da epístola, percebemos que nesse contexto dessa luta, Deus quer que nós estejamos debaixo de pregação fiel e pastoreio e cuidado pastoral. Esses são os bons recursos que o bom pastor Jesus Cristo nos oferece para lutarmos contra o pecado. A luta contra o pecado não é uma luta para que você entre sozinho. Cristo está com você, mas Cristo manda ajuda para você. Ajuda com mãos de carne, osso e sangue. Pessoas, seus irmãos da congregação, seus pastores, seus oficiais. Você então tem ajuda de Cristo e não deve negligenciar isso. Então é o dever de cada cristão estar debaixo de pregação fiel e cuidado e pastoreio que revele o cuidado de Cristo por você. Como você pode ter certeza disso? Eu disse, quando você ouve a pregação, você deve estar ouvindo sobre Cristo. Mas como você pode ter certeza sobre o cuidado pastoral, que é o cuidado de Cristo por você? Pense assim. Se você diz assim, meu pastor é o fulano, é o X, pastor X. E você não pode lembrar-se de nenhum momento em que essa pessoa veio até você e serviu para você como as mãos e a boca de Cristo para aconselhar você, para cuidar de você, para proteger você. Se tudo que um pastor faz é estar no púlpito pedindo dinheiro, exaltando a denominação ou a igreja, cuidado. Não é Cristo que está cuidando de você, é um homem sozinho. Ele não representa Cristo. O cuidado de Cristo é muito diferente. O cuidado de Cristo se expressa realmente com coisas práticas. Você vai poder dizer, eu me sinto amado, eu me sinto querido. Eu posso olhar para esse homem e ver nele o amor de Cristo. Meus irmãos, infelizmente, é arriscado que quando eu estou dizendo essas coisas, alguém ouvir lá no YouTube dizer isso é utopia. Não tem pastores assim. Vão dizer, não conheço nenhum. Seria uma loucura eu estar dizendo essas coisas agora, se eu mesmo não estou tentando praticá-las. Então Cristo concede graça aos pastores fiéis para que eles representem a Cristo no pastoreio das ovelhas. Então, sabemos que nós estamos numa batalha contra o pecado. Temos a ajuda de Cristo por meio da pregação fiel e do cuidado pastoral. Devemos lutar contra o pecado, mas sabemos que não vamos vencer todas as batalhas. Veja o que diz ainda o texto. Se todavia alguém pecar, é para evitar o pecado. Mas agora João reconhece, realmente, é possível que os crentes cedam à tentação e pequem contra o Senhor e contra o próximo.
Quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Qual é a maneira de lidar com o pecado? A primeira parte já foi demonstrada nos versículos anteriores. Precisamos confessar os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ouvimos sobre isso, sobre essa necessidade no último sermão. Mas agora João nos diz que para alcançar o perdão, nós precisamos de ajuda. Ele nos diz que temos um ajudador. Seu nome é Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, diz o texto. Essa palavra aqui, traduzida por advogado, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes está no Evangelho segundo escreveu João. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. É traduzido como Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. 4 vezes no Evangelho de João. Mas aqui em 1 João, aparece uma vez e se refere a Jesus Cristo. A palavra aqui é traduzida como advogado. O que esse termo grego se refere? Essa palavra, consolador, advogado, se refere a alguém que se coloca ao lado para ajudar. Refere-se a um defensor, alguém que vai a um tribunal e vai defender aquele que está ao seu lado, mas não o fará num sentido profissional, como hoje usamos a palavra advogado, alguém que fez o curso de bacharel nas leis, me faltou agora a palavra, direito, alguém que fez o curso de direito. Não se refere a isso. Se refere a alguém que não tem essa formação, mas que se coloca como um amigo, como um patrono, alguém que tem algum meio, alguma autoridade, se coloca ali para dizer: eu vou defender a causa deste homem, eu vou falar em favor do acusado. João está dizendo: você tem esse alguém. Você tem alguém que podemos chamar de advogado, de intercessor, de ajudador. Temos um ajudador que fala em nosso nome, que intercede a nosso favor, na presença de Deus, o Pai, quando nós pecamos. Então entenda, quando você comete um pecado, quando você confessa seu pecado, há algo que acontece. A intercessão de Cristo a seu favor. Você certamente será perdoado, porque existe alguém que, por assim dizer, se coloca ao seu lado para defender a sua causa. Mas João acrescenta que esse advogado é justo. Na carta de João, esse termo justo tem a ver com um comportamento correto. Então quer dizer que nosso advogado é alguém que se comportou corretamente, alguém que agiu com justiça. Então, nesse contexto, significa que lá na presença do Pai, tem alguém que é perfeitamente justo, que nunca pecou, e ele está falando a favor daqueles que não agem com justiça, eu e você. Portanto, o fundamento da defesa apresentada por nosso advogado, junto ao Pai, não é a nossa inocência. Ele não chega diante do tribunal e diz: olha, eles nunca pecaram, eles são totalmente inocentes. Não. Ele não apresenta alguma coisa boa que nós tivéssemos feito, ou qualquer coisa em nós. O fundamento da defesa desse advogado é algo muito mais profundo. É o seu próprio sacrifício a nosso favor. Por isso João diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eis o fundamento da defesa. Eis o que é apresentado no céu quando eu e você pecamos. O sacrifício de Cristo.
a propiciação de Cristo. A palavra grega aqui usada, traduzida por propiciação, é uma palavra que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, em João 2, e em 1 João 4,10, onde diz: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação carrega 2 ideias. A primeira é de que o sacrifício de Cristo na cruz satisfez a justiça de Deus. Por causa de sermos pecadores, por causa de termos cometido pecados, nós merecíamos a justa ira de Deus, com todas as suas consequências eternas. A justiça de Deus requeria a nossa punição, porque Deus, sendo justo, não poderia inocentar o culpado. Por isso, em seu grande amor por nós, ele enviou seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Na cruz, Jesus recebeu em nosso lugar, ele tomou sobre si os nossos pecados e recebeu a justa ira de Deus contra os nossos pecados. Aqui, quando ouvimos sobre a propiciação, sobre a ira de Deus contra o pecado, essa ira de Deus contra o pecado não atinge uma coisa invisível. Não é como se fosse assim, olha, aqui está o pecado, vamos arrancar o pecado de dentro do pecador e a ira de Deus vai cair sobre o pecado. Meus irmãos, a ira de Deus não cai sobre o pecado. A ira de Deus cai sobre o pecador. Então, quando as pessoas querem arrumar aquela belíssima desculpa, olha, veja bem, eu tenho meus pecados, mas lembre-se, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu não quero dizer que Deus não ama, porque aqui acabou de dizer que Deus ama. Certamente Deus ama. Mas o amor de Deus se revela em quê? Em enviar um substituto para o pecador. Então há milhares de pessoas por aí com a mentira no coração. Ah, Deus não me odeia. A Bíblia diz: a ira de Deus está sob o pecador. Todos os pecadores do mundo estão sob um fio. Se um pecador morre agora, para onde ele vai? Ele não vai sentar e ser recebido no céu. Ele vai experimentar a justa ira de Deus. Após a morte segue-se o juízo. A propiciação indica que Deus precisa ser apaziguado, que a ira dele deve ser acalmada, que a justiça dele deve ser cumprida. Um pagamento deve ser realizado. A justiça de Deus clama. O pecador tem que receber aquilo que ele merece. Mas ao mesmo tempo, na cruz nós encontramos a justiça de Deus sendo feita, e isso é propiciação. Nós encontramos também a graça de Deus colocando no lugar do pecador o seu próprio Filho, e isso é misericórdia. Por isso dizemos que na cruz a justiça e a graça se beijaram. Essas duas coisas do perfeito ser de Deus se encontram na cruz. Não a metade da justiça, não a metade do amor, mas a justiça inteira sobre Cristo e o amor inteiro sobre nós. É isso que eu e você temos em Cristo. A propiciação indica então que a justiça foi satisfeita, mas também indica que nossos pecados foram apagados. O sacrifício de Jesus Cristo justo, Deus, por meio desse sacrifício, perdoou completamente todos os nossos pecados. Então, quando você peca agora, como uma pessoa salva, se você está em Cristo, você vai diante do trono da graça de Deus. Você não encontrará Deus irado contra você, relutante em relação a você. Tudo que você encontrará será graça, misericórdia, perdão,
para todos os pecadores que vão a Deus refugiados na justiça de Cristo. Você obterá certamente, mais uma vez, com base no que Cristo fez, o perdão de seus pecados. O ajudador, o defensor, o advogado, garante isso a você. Quando alguém contrata um advogado, pode perguntar a ele: eu vou ganhar essa causa? O advogado, talvez, se for muito alguém muito encorajado, vai dizer: vamos tentar, vamos lá, vamos conseguir. Mas ele não pode, de fato, garantir isso. Mas agora temos um advogado que garante que nós temos perdão de todos os nossos pecados. Agora, João diz que esse perdão e essa propiciação não é apenas para algumas pessoas. Ele usa a frase e diz: não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Em primeiro lugar, devemos pensar sobre o que isso não quer dizer. Não quer dizer que João acreditasse no universalismo. Aquela ideia de que no final Jesus vai salvar a todos. Não importa, você pode viver em qualquer religião, em qualquer coisa, mas Deus é amor. Então essas pessoas não olham para a justiça de Deus, apenas para o amor de Deus, e vão dizer: olha, no final todos serão salvos. Isso é uma mentira que o diabo gosta que as pessoas acreditem. O universalismo não é ensinado na Bíblia. A Escritura ensina, como lemos em Romanos 10, agora há pouco, que para ser salvo é preciso crer com o coração e confessar com a boca. A salvação é somente para os que creem, não para todos. Isso todos confessam. Agora, outros interpretam esse versículo como se o sacrifício de Jesus apenas possibilitasse a salvação para quem o deseja, mas não tivesse a capacidade de assegurar a salvação para alguém. É como se dissesse: olha, Jesus morreu por todos, e agora fica no critério das pessoas tomarem para si o sacrifício de Cristo ou não. Isso é o que muitas pessoas ensinam por aí. Mas se assim fosse, à luz do que nós acabamos de ouvir, do significado da palavra propiciação, nós teríamos que dizer que Cristo sofreu a eterna ira de Deus, ele satisfez a justiça de Deus, mas milhares de pecadores, no final, irão sofrer a eterna ira de Deus e irão estar debaixo da justiça de Deus. É como se Deus estivesse cobrando a mesma coisa duas vezes. Cobrou em Cristo, tornará a cobrar nas pessoas que estarão eternamente no inferno. Aqui devemos lembrar o que Jesus disse aos judeus. Em João 10, versículos 26 a 28. Ele disse aos judeus: mas vós não credes. Podemos perguntar, por que eles não puderam crer? A resposta é: porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, elas creem quando elas ouvem o Evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E em muitas outras passagens do Evangelho de João, Jesus Cristo diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É pelas ovelhas que Cristo morreu. Então, o que João quer dizer quando diz do mundo inteiro? Não está falando de cada pessoa, não está dizendo que Jesus morreu por cada homem e mulher que existe nesse mundo. O que João está falando é da aplicação e da abrangência do sacrifício de Cristo. Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo cobriu não só os nossos pecados, quer dizer, os pecados dele e dos leitores, mas que ele cobriu os pecados do mundo inteiro.
isto é, das ovelhas de Cristo, espalhadas por todas as partes do mundo e em todas as épocas. É a abrangência do sacrifício, não a individualidade, como se cada pessoa fosse receber isso. O que João está dizendo aqui foi dito também no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 10, onde nós encontramos um cântico que diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Amados irmãos, somos então lembrados aqui de que nós ainda pecamos, de que nós ainda ofendemos a Deus, de que nós ainda ofendemos uns aos outros com nossas palavras, ações e pensamentos. E como lemos no catecismo nesta manhã, mesmo o mais santo entre nós vamos encontrar nessa pessoa ainda as manchas terríveis do pecado. Não há, nenhum de nós é perfeito, todos nós ainda pecamos. E aí, devemos voltar ao assunto dos pastores. Os pastores devem ser um exemplo na luta contra o pecado. Mas lembre-se e não se esqueça disso. Isso não significa que os pastores não vão pecar. Devemos estar cientes disso. Quando o apóstolo diz: se todavia alguém pecar, esse alguém aí também se refere aos pastores. Agora, também significa que todos nós devemos entender algo muito, muito importante para a vida em comunhão numa igreja local. Qual é o maior problema em uma igreja local? Algumas pessoas diriam, é um problema doutrinário. Mas se você pegar e ensinar as pessoas a doutrina correta, vírgula por vírgula, fizer com que elas memorizem. Imaginem, daqui a 10 anos, nossos filhos estiverem com o catecismo de Heidelberg memorizado, a confissão de Belga memorizado, os cânones de Dort memorizado, partes inteiras da Bíblia memorizadas. Isso significa que teríamos uma igreja perfeita? Não. O problema doutrinário não é o maior problema. Outros dirão, é um problema litúrgico. O culto tem isso, tem aquilo outro, deixou de ter aquilo. Então, as pessoas estão lá nas suas lutas por um culto mais bíblico, mais puro. Ótimo. Mas mesmo quando você tiver um culto mais bíblico e puro, ainda terá uma sujeira nesse meio. Os nossos corações, os nossos pecados. Talvez o problema seja administrativo, de governo. Também não é. Qual é o nosso maior problema? Qual é o maior problema na comunhão desta igreja local? Se você pensou agora e disse no seu coração, o meu pecado, você acertou. Se você disse o pecado dos outros, significa que você não entendeu nada dessa pregação até agora. Se você disse o meu pecado, é isso mesmo. O nosso maior problema é que ainda pecamos. Por que nos ferimos? Por que beijamos um irmão hoje e amanhã parece que ele está distante? Por que elogiamos uma pessoa num dia e a criticamos no outro? Por que falamos uns contra os outros? A resposta é a mesma. O problema é o meu pecado. O meu. O meu pecado me afasta de Deus. O meu pecado me afasta dos outros. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer os nossos pecados. E lidar com eles de maneira bíblica. Mas vejam, irmãos, aqui está a boa notícia do Evangelho. Nós temos um ajudador, um advogado. Temos
esse grande consolo. Eu e você, nós somos fracos. Nós não conseguimos vencer todas as batalhas contra o pecado. Mas Deus providenciou alguém para nos ajudar. Jesus Cristo tem o poder para nos ajudar, porque Ele é Deus. Ele tem um interesse em nos ajudar, porque Ele nos entende perfeitamente. Ele é homem. Ele é um ajudador perfeito. Um ajudador que está no céu. Mas Ele nos enviou um ajudador, um consolador, que está em nós, o Espírito Santo. Temos ajuda no céu e ajuda em nós. Ele é um ajudador que está no céu, mas um ajudador que está entre nós, que esteve entre nós. Um ajudador que conhece as reivindicações do Pai, mas que reconhece e conhece as fraquezas dos homens e sabe o que é ser tentado. Então, o pecado é um grande inimigo e provoca muitos males em nossas vidas. Mas lembre-se, você tem um grande ajudador. Você não está sozinho na sua batalha contra o pecado. Você tem um ajudador, um advogado incomparável. Você pode confiar nele plenamente, pois o Espírito Santo diz que ele é justo. Portanto, quando o seu coração lhe acusar, quando você cair diante do pecado, quando você experimentar os efeitos destrutivos do pecado em sua vida, em seus relacionamentos, corra para Cristo. Não se afunde em suas mágoas. Não fique mergulhado em si mesmo. Abra seus olhos e olhe para a cruz. Veja o que já foi feito por você. Uma garantia clara. É oferecida a você perdão de todos os seus pecados. Quando você experimentar os efeitos destrutivos do pecado, olhe para Cristo. Diga a si mesmo, quantas vezes lhe for possível: eu tenho um advogado no céu. Eu tenho um ajudador que me ajudará para sempre. E lembre-se, a base do perdão que nosso advogado garante é o próprio sacrifício dele. É a propiciação dele pelos nossos pecados. Então, apesar dos nossos pecados, nós não vamos receber o que merecemos. Nós merecemos a ira, a justa reação de Deus contra o pecado, contra a rebeldia e corrupção do nosso coração. Merecíamos o eterno castigo do corpo e da alma. Mas Jesus removeu tudo isso. Ele tirou a sentença que era contra nós. Ele nos livrou da punição. Ele nos fez estar fora do alcance da ira de Deus. Ele sofreu em seu lugar. Deus não está mais irado contra você. Então, se confessarmos os nossos pecados, encontraremos graça, não ira. Quando pecamos, o pecado nos afasta de Deus e do próximo. Mas aqui está o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício garante reconciliação com Deus e com o próximo. Então a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros é possível. Apesar de nós sermos pecadores, de ainda cometermos pecado, a comunhão é possível, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É por isso que é possível. Não porque nós somos bonzinhos. Não porque você possa imaginar, o pastor é um homem quase perfeito. Não é. Não, seus irmãos não são perfeitos. Você não é perfeito. Mas Cristo Jesus é perfeito. Então, meus irmãos, essa é a bênção que temos. A bênção da salvação. A boa nova do Evangelho. Ela não é só nossa. Deus quer que nós a proclamemos a outras pessoas no mundo inteiro. Ela foi a bênção dos santos do Antigo Testamento. Ela foi a bênção dos santos do Novo Testamento. Ela foi a bênção dos fiéis durante toda a história da igreja. Ela é a bênção para os fiéis do nosso tempo. Mas Deus quer que esse evangelho chegue a outras pessoas. Que outras pessoas entendam. O problema de todas as pessoas no mundo é o pecado.
A solução para todas elas se encontra na mesma pessoa, Jesus Cristo, o justo. Então, nós precisamos compartilhar isso. Isto é uma boa notícia. Uma vez que falamos que Deus é luz, uma vez que o pecado se revela por meio da luz, nós devemos imediatamente apontar para Cristo. Em nossa cultura, onde todos imaginam conhecer o Evangelho e ter Cristo, isso parece um grande desafio. Quando você vai falar o Evangelho, a pessoa diz: eu já tenho Jesus no meu coração. Se você perguntar como você é salvo, a pessoa não sabe. O que é o Evangelho, ela não sabe. Quem é Jesus, ela não sabe. É apenas um sentimento barato de que conhece Jesus, quando na verdade não o conhece. Então é difícil, mas nós devemos falar de Jesus Cristo a outras pessoas. Devemos orar e trabalhar por isso. Primeiro, a nossa vida deve revelar que nós reconhecemos nossos pecados, que nós dizemos a verdade sobre os nossos pecados, que nós confessamos Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E segundo, devemos confessar que Jesus é, então, o nosso advogado e o sacrifício suficiente e perfeito por nossos pecados. Devemos dizer isso a outras pessoas, para que a graça de Deus as alcance e elas também tenham seus pecados purificados pela obra de Cristo. Que Deus nos conceda a graça de olharmos sempre para Cristo, de confiarmos nele e, na medida em que o fazemos, compartilharmos a boa mensagem do Evangelho com outras pessoas. Amém. Amém.